É disso que se trata. E aí, ficou isso aqui apagado que eu vou trazer para vocês. Senador Jacques Wagner, do PT, teve um acordo caracu hoje, né? Deixou o cargo de líder do governo no Senado ontem, em decisão que aconteceu após conversa com o Lula, no Palácio da Alvorada. É disso que se trata. E aí, ficou isso aqui apagado que eu vou trazer para vocês. Senador Jacques Wagner, do PT, teve um acordo caracu hoje, né? Deixou o cargo de líder do governo no Senado ontem, em decisão que aconteceu após conversa com o Lula, no Palácio da Alvorada. Em postagem nas redes sociais, Jacques Wagner escreveu o seguinte, aspas, acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos e decidimos, em comum acordo, né, caracu, que me afastarei da liderança do governo no Senado Federal. Ele entrou com a cara, bom, eu não sei com que eu entrei. Não foi isso que ele disse, mas eu estou continuando. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado, fecho aspas. A saída acontece quase uma semana depois de o senador ser alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura supostas irregularidades envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcar. A investigação aponta a participação ativa de Jacques Wagner no escândalo, mas ontem mesmo, logo após a reunião com Jacques Wagner, Lula designou Tereza Leitão, que eu nem sei quem é ou quem são, também do PT, para ser a líder do governo no Senado. Tereza Leitão foi eleita senadora por Pernambuco em 2022, com 46,12% dos votos válidos. Ela é a primeira mulher a assumir a liderança do governo no Senado desde a redemocratização e a primeira mulher a ser eleita senadora em Pernambuco. Olha que feito, olha, magistral, né, Eduardo? A gente agora é obrigado então a ouvir isso porque infelizmente nós não temos coisa melhor para dizer, né? Podia estar sendo explorado, agora falando sério, a parte séria isso podia estar sendo mais do que explorado, né, para mostrar a ligação do Jacques Wagner com o Lula, 40 anos de amizade, um potencial explosivo nisso daí, porque pode ser que o Jacques Wagner tenha sido um operador para alguém, né? Sim. Tudo isso podia ser explorado, mas não está sendo. Vale lembrar que a Tereza Leitão, né, a primeira vez que o PT tem, ainda mais que a agenda de esquerda, né, uma mulher a defender as pautas femininas, misoginia, é a primeira vez que se tem uma mulher como líder do governo no Senado, né? Primeira vez, né? Ficou algum outro período, ou faz muitos anos, não. Primeira vez. Mas ela tem fama, né? Foi chefe do Sindicato dos Professores em Pernambuco, teve 6 mandatos, né? De deputado estadual no estado de Pernambuco, está afiliada ao Partido dos Trabalhadores desde 2000, então é óbvio, né? É uma cara conhecida, ela sabe muito bem do histórico do partido e é por isso que ela foi escolhida. Agora, a questão do Jacques Wagner, né? Falar da reeleição junto com o Rui Costa, né, o ex-governador da Bahia também, ministro da Casa Civil, é interessante, porque foi exatamente este elo que você consegue fazer a fusão e todo o início da operação que deu corpo, vamos dizer, o corpo financeiro de cartas do Banco Master, exatamente na privatização da Elba, né? Que é Ebal, empresa baiana de alimentos. E o Credit Sexta, né, com o decreto do Rui Costa, ele acaba só restringindo que os servidores contraiam empréstimos consignados somente vinculado ao Credit Sexta, que também está vinculado ao Banco Master, por meio de toda essa operação que hoje está tendo um conhecimento da Operação Compliance Zero. Então, ele faz essa forma de praxe, né, mas a gente sabe que ainda nós nem tivemos acesso à próxima etapa da Compliance Zero. E nós já sabemos desde já tanto o dinheiro que foi encontrado em espécie por operação policial da Polícia Federal no apartamento dele, toda essa estruturação envolvendo o Credit Sexta e, consequentemente, a sua capacidade, vamos dizer, de relação por ser líder do governo, era líder do governo no Senado, e, consequentemente, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, que a gente sabe republicanamente é uma espécie de braço direito do Executivo. Então, estes são os personagens envolvidos nessa Operação Compliance Zero,
Só resta ele dar essas declarações, né, de praxe, protocolar, porque a gente sabe, né, tudo que foi até aqui avançando, que foi aqui conquistado, né, alcançado nas operações policiais, que está bem difícil, está bem comprometido o futuro político dele, Caivano. Pepe, nessa questão, você já tinha até manifestado, já comentei que você me comentou isso, né, do time que não foi bacana e tal, justamente porque faz uma cortina de fumaça nesse caso do Jacques Wagner ligado ao Banco Master, né? E num momento que o governo estava tentando agir, e aí leia-se Lula, evidentemente, para esvaziar a Compliance Zero, né, que o Eduardo usou o termo correto, o nome da operação várias vezes. A Compliance Zero, obviamente, é uma operação da Polícia Federal que está investigando isso com certa profundidade, e aí o Lula agiu para tentar tirar alguns policiais federais justamente que estavam trabalhando para o André Mendonça, né, dentro do STF, investigando isso. Não deu certo porque o Mendonça, acho que bateu o pé, né? Falou, não, aqui não, vamos continuar, e o governo voltou atrás. Mas é a perda, não deixa de ser a perda de uma oportunidade, a perda de um elemento grande dentro de tudo isso, não é? Exatamente, Caivano. A questão do Banco Master, o escândalo do Banco Master é o escândalo da frente ampla, né? Vai pegar todo mundo, vai pegar todo mundo. Pegou o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, pegou o Flávio Bolsonaro no áudio, né, com o Daniel Vorcaro, e agora quando pega alguém próximo do governo, né, do Palácio do Planalto, do PT da Bahia, que é um PT relevantíssimo para o Lula e para o projeto de reeleição, o que acontece? Né, a Michelle Bolsonaro lança um vídeo e aí acaba dando uma cortina de fumaça na exploração dessa notícia. Então realmente foi um erro de timing total. E essa notícia, a nota do Jacques Wagner, Caivano, quando você lê ela ponto a ponto, na minha opinião, se eu fosse Lula, eu ficava super incomodado. Primeiro, que o Jacques Wagner foi claro ao falar que foi comum acordo. Poxa, se eu fosse presidente da República e alguém, líder do governo, fosse acusado de corrupção da monta, como o Jacques Wagner foi acusado no caso do Banco Master, eu ia, de ofício, demitir o cara e colocar outro líder de governo. O Jacques Wagner quis colocar que foi de comum acordo. Primeiro ponto. Segundo ponto, tive uma conversa de amigo com o presidente Lula. Ou seja, a pessoa mais implicada até agora em relação ao Banco Master falou que tem uma proximidade, todo mundo sabe que tem, sim, mas falar isso publicamente é outra coisa, proximidade com o Lula, né? Terceiro, né, a justificativa dele para sair não foi porque problema de corrupção do Banco Master, foi porque ia cuidar do projeto de reeleição dele, do presidente Lula, do Jerônimo, governador da Bahia, e do Rui Costa. Ou seja, a nota é temerária para o governo Lula e, na minha opinião, mostra que o Lula, de certa forma, está dando muita deferência ao Jacques Wagner. Mais deferência do que ele teve com o próprio filho em relação à acusação da CPMI do INSS. Mas tudo isso foi coberto, Caivano. Por que foi coberto? Porque está só se falando da briga e da picuinha entre Michele Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Não, eu gostei disso que você falou, né, nesse caso, que ele até deu mais ênfase ao Jacques Wagner do que o próprio Lulinha, até porque muito provavelmente ele está querendo, né, deixar o Lulinha aí para baixo do tapete e não ouvir falar mais tanto disso. Mas perdeu-se realmente uma grande oportunidade. Mas, quiçá, isso poderá na próxima semana dar uma requentada aí e, de repente, trazer de volta. O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, apresentou representações ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República, acusando o governo Lula de ter extrapolado o limite de gastos com publicidade em ano eleitoral. Segundo os cálculos apresentados pelo senador, o governo já empenhou 785 milhões de reais em publicidade institucional no primeiro semestre de 2026. Vai passar de 1 bilhão. Sendo que o permitido é 618 milhões de reais. Agora eu fiquei em dúvida se são 600. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.